Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta neste sábado para mais uma edição. O programa Nova Era é um programa espírita, ele é feito para você. O programa Nova Era ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Hoje nós temos a grata satisfação de receber em nosso estúdio da TV Candidez nosso amigo Eurípides Farley. Eurípides, ele é o atual presidente da AME. A AME, que é essa Aliança Municipal Espírita dessa querida cidade de Divinópolis. E nós o convidamos, ele, para falar para nós hoje sobre o movimento federativo brasileiro, falar da FEB, falar do Conselho Nacional Espírita, falarmos da União Espírita Mineira, falarmos do CRE, falarmos da AME, que é muito importante, muitos de vocês não conhecem, tá? Eurípides, seja bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço, Vicente, bom dia a todos os amigos que nos assistem aqui pela TV Candidez, e é sempre grato poder participar com você aqui. O Eurípides sempre já esteve conosco aqui de outros tantos programas como apresentador. E hoje nós estamos pegando ele aqui como que entrevistado. E ele vai responder para nós perguntas que talvez você não saiba. O que significa FEB? Qual o seu papel no movimento espírita brasileiro, Eurípides? Bom, Vicente e amigos de casa, a FEB ela é esse órgão federativo de âmbito nacional, né? Ela teve a sua fundação em 2 de junho de 2 de janeiro, quer dizer, de 1884. Isso. Já tem bastante tempo, mais centenária, né, a FEB nesse propósito aí, de fazer o seu papel enquanto movimento espírita federativo brasileiro. Então, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, é uma instituição referência sobre o espiritismo no mundo. Ela é a nossa referência. Poderíamos dizer que é a nossa casa máter, né, do espiritismo. A FEB tem por missão oferecer a doutrina espírita ao ser humano por meio do estudo, da prática e difusão da doutrina espírita, né? Proporcionando, através dos livros, através dos seminários, através dos eventos, através dos congressos, o aprendizado e também todo esse respaldo em relação ao que a doutrina espírita nos traz dentro do Evangelho de Jesus e dentro do Pentateuco Espírita, das obras básicas que nos foram trazidas pela espiritualidade através de Kardec. Então a FEB, podemos dizer que ela é o carro, isso, por onde o movimento espírita se conduz, isso. É a nossa principal, vamos dizer assim, nesse âmbito nacional, municipal, federativo, no contexto geral, a FEB, de fato, ela é essa principal órgão federativo e estamos todos subordinados nesse sentido ao que a FEB determina, o que a FEB propõe, não como uma determinação, como uma obrigação, mas no sentido de a gente seguir parâmetros, seguir questões que a FEB nos traz. Ela é como se fosse a nossa advogada, né? Ela que nos outorga as questões e a gente segue suas diretrizes. Nos orienta. Isso. Então a FEB ela não interfere de forma administrativa nos centros espíritas. Momento algum. Na verdade, a FEB está aqui para apoiar, para auxiliar, para ajudar os centros espíritas através dos seus órgãos que compõem assim a FEB, para auxiliar no que a casa espírita necessitar em qualquer sentido. Certo. Então, ela representa então esse movimento federativo, né, que vai aglutinar, quer dizer, o movimento espírita brasileiro, como você mesmo já mencionou, como sendo a casa-mãe, né, que é a casa-mata, mata vem de mãe, de todo o movimento espírita. Então, ela não tem uma autonomia de chegar e interferir de forma administrativa e nem estatutária, né? Não, de hipótese alguma. A FEB, ela não vai também vir fazer um propósito desse, um papel desse, né? Porque não cabe a ela esse tipo de situação,
porque na verdade o Centro Espírita ele tem um estatuto, ele tem normas de funcionamento, né, dentro do que a própria Casa Espírita necessita para o seu funcionamento, desde o seu colegiado com seus presidentes, vice-presidentes, secretário, tesoureiro, né, ela depende disso. E a FEB, na verdade, através do COFEM, que é o movimento federativo, também vem nesse suporte de auxílio, né, a isso. O que pode acontecer, vamos supor que determinada casa espírita venha um dia a não conseguir ter pessoas o suficiente no seu plantel de trabalhadores, de colaboradores, a continuar aberta, e talvez nesse sentido acontecer que a partir disso a União Mineira, juntamente com as AMES, vinha intervir. Se não fizer um propósito nisso, talvez a FEB vinha a estruturar um trabalho para acontecer ali, mas não é esse o papel diretamente, não é essa a proposta da FEB. Eu acho que chegar a isso estamos muito distantes de que a FEB vinha intervir em qualquer situação. Então a FEB, ela reúne esse movimento federativo nacional através de que dessas outras federativas estaduais, como por exemplo você falou da União Espírita Mineira, né, o trabalho dela a nível de estado de Minas Gerais. Então cada estado então tem a sua federativa, né, que é orientada, é acompanhada pela Federação Espírita Brasileira. Isso. Primeiro, assim, a AME Divinópolis, por exemplo, ela tem o quinto CRE, que está um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, acima, no sentido de questões burocráticas, né? Porque o CRE, ele tá regional. Ele é regional, então ele pega o nosso centro-oeste mineiro todo aqui, várias cidades do centro-oeste mineiro, e ele vai nos reportar lá na União Mineira, que é já estadual. E depois a União Mineira, ela vai reportar o CONFEM, que é o Conselho Federativo, né, que vai levar para a FEB todas as questões. Por exemplo, nós temos propostas de trabalho aqui dentro da AME que a gente já fez esse papel de solicitar o CRE para entregar para a União Mineira, para chegar, quem sabe, na FEB, para ter esse respaldo, esse apoio da Federação Brasileira sobre esses trabalhos que a gente realiza, né? Então, o COFENG, que é esse movimento federativo brasileiro, né, que é a pergunta que temos aqui para falar sobre o que vem a ser esse movimento federativo, né, podemos dizer que é uma atividade meio que foi proposta pela FEB, né, que tem como esse objetivo realmente desenvolver assim esse trabalho de união dos espíritas, de fortalecer as casas espíritas, de fortalecer as AMES, de fortalecer o CRE, juntamente com as federativas estaduais. Então seria uma descentralização, né, dando autonomia a nível estadual, né, a nível regional e até mesmo municipal. Com isso eu quero lhe fazer uma pergunta. O que quer dizer AME? Qual que é o seu papel a nível municipal? Ela chega também a interferir nos centros espíritas ou não? Não, em hipótese alguma também. A AME também não tem esse papel. Primeiro nós precisamos falar um pouquinho do SEM, que é esse Conselho Municipal Espírita, que são as casas espíritas de Divinópolis, que se fortalecem num trabalho de união e vêm para junto da AME trabalhar em conjunto para o movimento espírita de Divinópolis, né? Fazer o seu trabalho aqui. Tem casas de Divinópolis que não nos buscou essa afiliação, né? Então não fazem parte da AME. Estão abertas, não quer dizer que elas estão erradas de estarem abertas, só que elas não se filiaram a AME no caso, e nem ao SEM. Então elas fazem trabalhos separados, individualizados, podemos dizer assim. Por isso, nesse contexto, a gente pode afirmar a questão da AME, que é compor uma mesma instituição. Essa é a proposta da AME, que tem como objetivo comum para promover realmente essa união do trabalho espírita dentro de Divinópolis. E a AME também nas cidades vizinhas, por exemplo, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, são cidades próximas que não contêm uma AME, não tem a AME, elas podem, essas casas espíritas dessas cidades, vir fazer parte da AME, porque a AME, ela engloba essas questões, elas abrem para esse propósito, né? Então, a questão da AME, Vicente, ela é uma unidade federativa de âmbito municipal. Ela é uma unidade federativa de âmbito municipal
sem finalidade lucrativa. A AME não tem questões nesse sentido de angariar recursos financeiros para ela, como importante. Também as casas espíritas de Divinópolis, que a AME faz parte, não é o intuito de financeiramente vir a lucrar com isso. Muitas das casas espíritas, todas as casas espíritas, elas se baseiam em questões de voluntariado e doações para se sobreviver. Vamos sobreviver no quesito que você tem despesas, água, luz, telefone, hoje é internet, né? Antigamente só falava telefone, mas hoje é internet. Então é necessário esses gastos, né? Como todas as despesas, e é baseado em doações ou auxílio dos próprios voluntários que ali se encontram e auxiliam as casas espíritas. Então a AME também, ela é nesse sentido, ela realiza eventos aqui dentro de Divinópolis e às vezes até na região, trazendo palestrantes de outras cidades, até mesmo de outros estados, né? Inclusive nós vamos ter um seminário em breve aqui no mês, para falar sobre questões fundamentais ao crescimento de todos nós, que é a proposta da doutrina espírita. Então a AME, com essa proposta unicamente de trabalhar a união dentro do movimento espírita de Divinópolis, juntamente com as casas espíritas que fazem parte da AME, ela vem com essa proposta de trabalhar esta unificação do movimento em nível baseando na codificação espírita, que é uma proposta nada mais nada menos do que trabalhar em conjunto, junto com as demais casas, ou seja, cada um fazendo o seu papel com dificuldade, a AME vem somando, né, aquilo que Bezerra de Menezes vai colocar como um feixe de varas, ou seja, a gente fortalecer os laços em conjunto no mesmo objetivo. Isso é importante, né, Eurípides? Porque a AME, ela promove as semanas espíritas todos os anos. Ela promove aqui o trabalho do mês amarelo, né, que sempre acontecia em setembro, que é muito importante, AME pela Vida, né, um projeto da nossa AME em Divinópolis. E você já, né, adiantou até a próxima pergunta que eu faria, mas assim, você deixou muito claro que o trabalho da AME é importante. Você citou agora, recente, que haverá um evento agora no mês de maio. Você pode comentar um pouco a respeito dele? É uma proposta de trabalho em que nós estamos vendo uma dificuldade depois que a pandemia, né, acabou, que ocasionou muitas situações, e a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas para a gente perceber que a gente sente uma necessidade de fortalecer esses laços de amizade, de fraternidade, de união dos espíritas, principalmente. Sim. Nós temos percebido muito uma situação assim de um desleixo, podemos dizer assim, ou uma falta de vontade. Isso não é só dentro do movimento espírita, a gente percebe num contexto geral. Sim. As pessoas não buscarem mais com aquele afinco, com aquela vontade, podemos dizer assim, sobre as questões espirituais, né? Sobre trabalhar o evangelho em si. E isso é uma questão que temos tido essa percepção a nível nacional até, né? É uma preocupação até mesmo da Federação Espírita Brasileira, com esses trabalhos sendo realizados, eventos, seminários sobre isso, né? Então nós vamos fazer um seminário agora 20 de maio, lá no Jesus de Nazaré, é aberto ao público, horário a partir de 3 horas da tarde, 15 horas, com uma proposta junto ao Emerson Pedersoli, palestrante de Belo Horizonte, ele é psicólogo até. Ele vai nos ajudar com essa questão, fortalecendo em todos nós ali essa necessidade de entender a sua proposta de trabalhar em prol do seu desenvolvimento moral e em prol de servir e ser útil na casa espírita, na sociedade, num contexto geral, né? Você que ligou a sua televisão agora, canal da TV Candidez, você está assistindo o programa Espírita Nova Era. Programa esse de que é uma realização da AME, de qual estamos tratando nesse programa, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que há vários anos promove esse programa espírita através deste canal da TV Candidez. Nós queremos, assim, desde já demonstrar para vocês que a AME, ela é essa aliança
Municipal Espírita, que congrega, que une os centros espíritas através do Conselho Espírita Municipal, mas ela promove, ela trabalha, ela tem atividades, ela promove eventos variados durante o ano todo. Portanto, a gente quer perguntar o Eurípides, a AME, Eurípides, ela tem uma sede própria hoje, um local, ela tem uma diretoria executiva. Essa diretoria está composta por quem atualmente? Bom, sim, sede própria da AME, só por questões de registros, nossa sede ela é no Estudantes do Evangelho, na rua Rio Grande do Sul 270, uma das casas espíritas que fazem parte da AME. Mas a AME ela tem como proposta reunir nas casas espíritas que fazem parte da AME. Então a nossa reunião ela é mensal. Então todo mês a gente faz ela numa casa espírita, né? Facilitando essa questão de a gente poder interagir com todas as casas. Essa que é a grande questão. Então nesse sentido, a AME realmente ela vem com esse propósito de trabalhar juntamente com o SEM, que é o Conselho Espírita Municipal, que faz parte das casas espíritas, e propondo essas questões de eventos doutrinários, eventos voltados muito mais para a questão de divulgação da doutrina espírita e fortalecer o laço na união dos espíritas. Hoje ela é composta, a sua diretoria presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, né? Nós temos hoje, eu estou na atual gestão da presidência, o vice-presidente é o Evaldo Santana, para todos que o conhecem, e nós temos como tesoureiro a Rosângela Reis, que faz parte lá no Jesus de Nazaré, e a secretária nossa hoje é a Andressa, ela é a vice-presidente da Fraternidade Espírita aqui em Divinópolis. Para fazer parte da AME, para compor esse conselho de diretoria da AME, tem que fazer parte das casas espíritas, né? Para poder fazer parte dessa unificação. Não tem como pegar uma pessoa de fora do movimento espírita, de fora desse projeto e apresentá-la na direção, né? O Estatuto da AME coloca muito bem claro essas coisas. Então, por isso que eu disse que às vezes as pessoas falam assim, mas por que fulano que eu conheço tanto aí no movimento espírita, já até pessoa dedicada e trabalha no movimento, mas frequenta uma casa espírita que não faz parte da AME, por que ele não está na AME? Porque a casa dele fez uma escolha de não buscar pela AME, filiar a AME, participar da AME. Então, nesse contexto, a gente não tem isso. Então, as casas hoje que fazem parte da AME aqui o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, o CEP com o Vicente, nós temos os Estudantes do Evangelho, nós temos a Casa Espírita Maria de Nazaré, nós temos o Centro Espírita Joana Dark, nós temos o GERCAN, que é o Grupo Espírita Jerônimo Candinho, nós temos o José Grosso, né, que é outra casa que faz parte, nós temos a Fraternidade Espírita Cristã e temos também o Centro Espírita Jesus de Nazaré. E a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, que fica aqui no bairro São José. São as casas que fazem parte hoje da AME, integram esse movimento espírita da AME em Divinópolis. E as realizações de eventos da AME têm sido de forma que a AME entra com o Setembro Amarelo, igual você colocou, com o projeto AME pela Vida, em todas as casas no mês de setembro. Muito bonito. Tratando as questões sobre a valorização da vida, e também a Semana Espírita acontecendo lá no Jesus de Nazaré, por ser a casa com um espaço mais, vamos dizer assim, maior ou melhor capacitada para receber um público maior, para realizações de eventos maiores, como a Semana Espírita, e esse seminário, por exemplo, que vai acontecer agora no mês de maio. No entanto, a gente coloca que, antigamente, a AME promovia a Semana Espírita no âmbito, hoje, da Câmara Municipal dos Vereadores, onde ficou muito apertado, né? Era um local grande quando começou, mas, por fim, teve que optar pelo espaço do Jesus de Nazaré, pelo fato de que a Semana Espírita ela desperta o interesse não somente dos espíritas, né, Eurípides, mas também de pessoas de outros segmentos religiosos que ali vão participar de palestras lindíssimas, né?
A AME tem projetos, ela tem pretensão com algum projeto específico, especial aí, Eurípides, atualmente? Além desse seminário para fortalecer esse trabalho que a gente tem falado, a AME, junto ao SEM, que é o Conselho Espírita Municipal, e as presidências das casas espíritas, que faz parte da AME, tem a proposta, junto a essas casas, da gente promover estudos doutrinários de ênfase no sentido da mediunidade, da evangelização infantil da criança e do adolescente, de todos nós, né? Porque Sim. a necessidade de todos nós nos evangelizar e compreender melhor os ensinos que Jesus nos proporciona, e que a doutrina vem como esse amparo a essa proposta que Jesus traz, ou seja, trabalhando essas questões. Então, é muito mais nesse sentido da gente estar sempre promovendo eventos, estudos dentro das casas espíritas, juntamente aos trabalhadores de tal casa espírita, daquela casa espírita específica, para auxiliar cada casa nesse contexto de desenvolver e divulgar a doutrina espírita, e auxiliar também, né? Porque às vezes tem casas que ela faz um papel muito grande em determinada área, outra faz outra, então a gente vem trabalhando para todos compreender melhor e auxiliar nesse sentido. Por isso que a AME é composta pelo SEM, que é esse Conselho Espírita Municipal que engloba essas casas que nós falamos aqui. É até muito bom salientar, sabe, Euripides, porque alguns tempos atrás, em modos assim, da gente conversar bastante no modo do mineiro, a AME, ela sempre terceirizou o CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, para promover cursos, para promover eventos. Então, eu me lembro muito bem da direção da AME, na antiguidade aí, terceirizava a gente, né, o trabalho do CEP, para trabalhar conjuntamente com a AME, porque nós temos um trabalho específico de formação de trabalhadores. Então, eu vejo a AME, sabe, Eurípides, hoje, num nível bastante assim, comprometido com a causa espírita. Nós temos visto que realmente muitos eventos espírita em Divinópolis, promovido pela AME, ela dá uma arrancada, quer dizer, ela é uma mola propulsora, é uma mola que realmente impulsiona o movimento espírita à frente e acima. Portanto, que eu valoro muito o trabalho da AME, embora a AME já teve assim, um certo enfraquecimento em outros momentos, e se reergueu, isso, tiveram tantos outros dirigentes, como o próprio Evaldo, esteve conosco um bom tempo, a Lena, o Renato, o Eduardo Souza, o próprio Gilmar. Eu estive também como presidente da AME, certa feita, e hoje está na coordenação do Eurípides. E nós estamos, assim, no momento, passando pelas dificuldades, né, do Covid-19, que chegou aí e nos deixou bastante meio atrapalhado. A AME reergueu e a AME está aí de pé. Então, Eurípides, é o seguinte, a AME, ela tem alguma ligação com o CRE, o Conselho Regional Espírita da Quinta Região Oeste de Minas Gerais? Ligação é essa? Ela está subordinada ao CRE ou é um trabalho conjunto com o CRE? Bom, o CRE é Conselho Regional Espírita, regional. Pega a nossa região centro-oeste aqui, cidades vizinhas, vai até as cidades ali da região ali da BR-262, até na 481 aqui, descendo depois de Oliveira, aqui nós temos várias cidades. Eu não sei dizer ao certo a quantidade de cidades que o CRE engloba, mas passa de umas 60 cidades aqui da nossa região. São 75 cidades a região, então, quase todas elas. Então, e o que é o CRE? O CRE, ele é o órgão representativo das AMES, ou seja, das Alianças Municipal Espírita, na região em que estiver localizado, as quais compete a sua constituição e a sua manutenção. Então ele nos representa aonde? Lá na União Espírita Mineira, por exemplo. Ele vai representar as AMES, né? E acaba que representa a Casa Espírita, porque, querendo ou não, dentro do CRE estão compostos a sua diretoria hoje com pessoas do nosso movimento aqui de Divinópolis e da região, e pessoas ligadas às Casas Espíritas também de Divinópolis, né? Então ele é o órgão integrante do esquema federativo com a União Espírita Mineira. Ele vai integrar a União Espírita Mineira, as AMES e os centros espíritas. Então, por isso que primeiro vem o centro espírita, depois vem o SEM,
depois vem a AME, depois vem o CRE, depois já vem a União Espírita Mineira, aí já passa para o COFENG, que é o órgão federativo mineiro, depois já vai para o CFN, que é o órgão federativo nacional, para chegar à Federação Espírita Brasileira, que é a FEB. Então a AME ela não está, vamos dizer, subordinada, sim, mas ela faz parte, ela necessita desse apoio do CRE para ter uma representação dentro da União Espírita Mineira, por exemplo, né? Então a questão do CRE é essa necessidade que a gente tem de ter esse apoio, esse respaldo junto à União Mineira. Eurípides, você quer fazer alguma consideração assim em relação aos nossos telespectadores da TV Candidez? Um convite a eles a adentrar-se ao movimento espírita divinopolitano, aos centros espíritas? Sim, esse é o essencial, você que nos assiste, né, que tem assim um carinho pela doutrina espírita. Vou dizer carinho para aprofundar um pouco no sentido da sua necessidade de buscar esse momento, né? Talvez você não esteja satisfeito aí na religião que você tem frequentado, sim, ou não tem te dado aquele respaldo daquilo que você precisa desenvolver no momento, ou sobre a dificuldade que esteja passando e talvez lá não tenha te dado esse respaldo. A doutrina, nós temos esclarecimentos para todas as questões, né? A doutrina espírita, ela vem realmente nos consolar, nos animar, ouvir uma mensagem que Jesus às vezes coloca para a gente refletir, que nós temos potencialidades. Então, por mais que seja esse momento que está passando por dor, por sofrimento, por dificuldade, você é capaz de vencer isso. Pode não estar vendo essa condição agora, mas Jesus nos diz que a fé move essas montanhas. Sim. Então a gente precisa despertar para essa fé, entender essa real necessidade de buscar por esse caminho. E aí nós temos as casas espíritas de Divinópolis. Depois o Vicente coloca aqui o endereço de cada uma delas, sim, falando sobre o local, os horários até de estudos, de palestras, de atividades dessas casas, onde nós aqui convidamos a cada um de vocês para poder vir, adentrar a casa espírita, vir conhecer, tirar esse medo que tem, ou essa questão sobre espírito. Não, você está indo ali num local onde você vai ouvir falar de Jesus, onde você vai ouvir sobre as questões essenciais da vida, sobre a sua necessidade de buscar aquilo que Jesus coloca, o seu tesouro no coração, ou seja, o reino dos céus, né? Nós estamos chegando ao final do programa Nova Era, neste sábado. Queremos agradecer de coração ao nosso amigo Eurípides, atual presidente da AME, pela sua contribuição nesse sábado. Eu que agradeço a todos, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até uma outra oportunidade. Um bom dia para vocês, amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, sendo um programa espírita, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, do qual falamos ainda há pouco, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, nós aqui desejamos a todos vocês um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana, repleto de muita paz, de muita luz, e até sábado que vem, quando aqui às 9h30 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do programa Nova Era. Obrigado, fica com Deus.